do verso 15. Diz assim: acharam? Quem achou, diga amém. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus, sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, e entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para onde? Para onde? Dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? E ele disse o que, igreja? Respondeu ele. Vamos parar e pensar. Olha como que é perder o primeiro amor. Ninguém perde a unção, a presença, a proximidade com o Senhor Jesus assim, ó. Estou andando na festa, não sei demônio, estou jejuando, estou orando, tropecei e caí. Não é assim. Tudo começa com um pouco. O pouco se torna muito. Nunca ache que a sua fé, nunca ache que a sua unção, que o diabo ele vai trabalhar te empurrando de penhasco. Não. É de pouco a pouco. É de dia a dia, de mês a mês. É por isso que é necessário vigiar. Jesus falou: vigiai, e depois o que? Orai. Vamos lá de novo. Vigiai, e o que? Vigiar. O que é vigiar? Fica atento. Nós tínhamos, infelizmente, aqui, vocês viram o segurança que morreu aqui da padaria? Foi um momentinho que ele saiu do muro, ficou olhando, conversando. Veio o rapaz por trás, rapidinho. Não deu nem tempo de reagir, por trás. Está vendo que o vigiar é importante? Foi um momentinho, ele estava aqui. Ele foi conversar, ficou um tempinho aqui assim, ó, deu as costas, deixou as costas assim. O cara deu, passou na frente dele assim, do outro lado da rua. Deu a volta. Não deu nem tempo. Ele nem viu. Sabe o que é você morrer, sabe? Primeiro tiro já foi assim na cabeça, nem viu, ele nem sentiu a morte. Olha que triste. É assim que o diabo trabalha. Primeiro a gente vê, ponto importante, ele era conhecido do sumo sacerdote, mas seguia de longe. Seguia da onde? De longe. Jesus estava sendo levado para a cruz, para o Calvário. E Pedro, com medo, fazia o quê? Seguia de longe. Ele estava seguindo. Ele estava servindo. Ele estava sendo ali um obreiro do pastor Jesus Cristo. Mas ele estava como? Aí vem outro ponto importante. Ali ele estava com João, o outro discípulo estava com João. Ele até estava com aquele que era mais próximo, que Jesus amava. Mas ele não estava de coração. Estar de corpo é uma coisa, estar de coração é outra. Você pode estar aqui, forte Deus, glória a Deus, e o seu coração está lá fora. Você pode estar aqui, pastor, vou lavar essa igreja, vou limpar, vou trazer fogo, vou trazer algo, vou fazer isso, aquilo. Mas o seu coração não está mais na obra. Lembre-se que Jesus falou: o que adianta ganhar o mundo e perder a sua? Ele falou
isso para o povo, para os discípulos. E os discípulos queriam ganhar dinheiro, ganhar almas. O que eles queriam? Almas. Jesus falou: o que adianta você salvar muitas almas e você não permanecer salvo? Porque não é a quantidade que você traz, mas é a quantidade que você se dá para Ele. Foi aqui que Pedro começou a se perder. Segundo ponto, a Bíblia nos mostrou a porteira, falou: não, entre. Você está com João, pode entrar. E foi quando ele entrou que ele se perdeu. Por isso, isso é o que é para a gente, os pastores. Nunca devemos forçar ninguém a fazer algo. Nós não forçamos ninguém, nós queremos, de verdade. Nós amamos todos os obreiros, pastores, obreiras, discípulos, todos colaboradores, amamos. Você ajuda, você fortalece, você é a igreja deles. Mas em nenhum momento eu posso te empurrar, porque é nesse momento que você pode perder essa salvação. Não force. Foi quando ela falou assim: ó, entra. Pedro: não quero entrar não. Entra. Praticamente empurrou ele. Aí quando empurrou: você não anda com Jesus? Não. Perdeu o primeiro amor. Foi ali que ele ganhou o primeiro amor. Primeiro ele negou na porteira. O que a porteira podia mudar na vida dele? Não. A porteira podia prender ele? Não. Matar ele? Não. Ela só era a pessoa que ficava: pode entrar, vamos lá, pode entrar, pode entrar. Não ia matar ele. Pastor, o que significa isso? A gente nunca cai com o maior, a gente começa a cair com as coisas pequenas. O que é a porteira? Que deixa entrar e sair. Não, pode entrar isso aqui. Não, pode sair um pouco, eu não vou ler essa Bíblia não. Não vou ler a Bíblia hoje não. Pode entrar essa música aqui. Pode entrar essa amizadezinha aqui. Coisinhas bestas. Coisas bestas. Um exemplo. Posso fazer uma pergunta sincera? Você deixar de ler a Bíblia um dia vai te dar para o inferno? Senão, quem é que fala assim: pastor, eu já deixei de ler a Bíblia um dia? Seja sincero, gente. Pronto. Se fosse isso, já era. Todo mundo perdeu a salvação. Você não perde a salvação por deixar de ler a Bíblia um dia. Mas o problema é que nunca é só um dia. É aí que perde a salvação. Vocês estão entendendo? Primeiro começa com isso aqui, ó. Isso aqui não é nada. Depois vai te prendendo. Tem um barbante aí? Um barbante? Tem uma escolinha, um barbante? Cordão? Tem lá, Cris? Vê lá. Eu vou te mostrar algo muito importante. Vamos continuar. No 18: ora, os servos e os guardas estavam ali tendo acendido um braseiro por causa do frio e aquentados. Pedro estava no meio deles aquentando-se. Ou seja, primeiro ele estava fora, depois ele já estava perto de uma fogueira, se aquecendo com aqueles que estavam negando e desprezando a Jesus. Nunca aceite entrar em um lugar que no começo pode parecer privilégio, mas esse privilégio pode te aquecer de coisas erradas. Olha a distração. Jesus sofreu de caminho. A princípio ele estava seguindo de longe. Depois ele já não estava mais olhando para Jesus, obreiros. Ele estava olhando para o seu frio. E foi se misturar com aqueles que nem ligavam para o Senhor Jesus. Para você entender, ele era um pátio. O que é um pátio? Pense uma quadra de futebol.
Sabe uma quadra de futebol? Aquelas quadras fechadas. Ele entrou. Jesus no meio do pátio, sofrendo, chorando, sangrando. E ele se cegou tanto que ele não foi ficar com Jesus. Ele falou: estou com frio, vou me aquecer. Literalmente ele esqueceu do Senhor Jesus e foi olhar para a sua própria vontade. Mas tudo começou: não, vou seguir de longe, vou ficar um pouco, pelo menos eu estou seguindo. Jesus falou: eu vou negar ele? Olha eu aqui, ó. Duvido. Eu penso que Pedro era arrogante. A gente vê isso. Ele se achava top. Então ele deve ter olhado. Jesus falou que eu vou trair. Olha aqui, estou seguindo ele. Ele falou que ia conseguir. Eu falei que ia seguir aqui. Mas não estava perto. Não estava sentindo a dor. Estava longe. E com o tempo ele foi perdendo o primeiro. Ele estava se aquecendo do corpo, mas o seu estado espiritual já estava frio, ao ponto de não mais perceber que Jesus estava no mesmo lugar que ele. Obreiros, obreiras, colaboradores, o primeiro amor se esfria quando você vem na casa de Deus e você sai sem sentir a presença de Deus. Quando uma busca para você como se fosse só mais uma oração. Quando um louvor é como se fosse palavras vazias. Como se a palavra de Deus fosse só um conto de história. Como você falar glória a Deus é somente para aquecer o ambiente. Cuidado. Se o louvor está na boca, mas não está no coração, volta para perto de Jesus. Se a sua busca tem sido, obrigado, se a sua busca tem sido normal, cuidado. Se a repreensão está sendo um peso, cuidado. Se você vestir uniforme, está sendo, uma âncora para você parar e travar, é hora de você voltar ao primeiro. Quem aqui é bem forte, bem musculoso? Luiz, Ronaldo ou João? Quem é mais forte? Ou o senhor Alexandre? João? Vem cá, João. Preste atenção. Fecha assim. Olhando assim, você está se sentindo preso? Seja sincero. Não. Por quê? Isso aqui dá para rever. Vamos ver. Arrebenta. Vamos de novo, só posso fazer. Você gritaria para o socorro? Gritaria para o socorro? Não. Qualquer hora você consegue sair disso aqui. Sim. Vamos lá. Sem precisar da ajuda de ninguém. E agora? Agora está ficando difícil. Mas você consegue sair. Se fazer um pouco de força. Não? Consegue. Vamos só mais um pouquinho. É o mesmo barbante. Mas agora embolou mais. Está vendo como que é? Como que o diabo trabalha? É assim. No começo não era, mas agora ele está preso. No começo é só um dia que você não vai buscar Deus. É só um dia que você não vai vestir o seu uniforme. É só uma semana que você não vai Jesus. É só uma madrugada que você não vai mais orar.
só um mês que você não vai ser fiel a Deus no dízimo. É só uma olhadinha no Instagram daquela moça, daquele homem. É só uma fofoquinha. É só uma coisinha. Não é nada. É besteira. O diabo não alerta. Ele dá corda. Olha aqui, ó. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Só Não dá mais. faz força. Não, mas agora você é o primo. Você não precisa de ajuda. Vamos lá. Pode dar. Vai. Não dá mais. Não, mas vai lá. É aí que ele fala: Jesus, eu preciso voltar ao primeiro. E Jesus salve e liberta ele. É difícil, é guerra. Tem hora que parece que não vai, mas Jesus pode tudo. Vamos continuar. Fala para a pessoa do seu lado: você está pegando ou está dormindo? Fala para ela: o que há? No 25, diz assim: lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Jesus sofrendo, Jesus sendo interrogado por Anás, e ele lá só se aquecendo. Perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? E ele negou e disse: não sou. Primeiro ele negou para a porteira, depois ele negou para o grupo de amizade. Começou com uma pessoa, depois eram várias. Está vendo? No 26, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, no caso Malco, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? No 27, de novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. Não era você que estava na igreja jejuando? Isso aqui é o acusador. Não era você que estava lá expulsando demônios, lavando a igreja, sendo fiel a Deus? Não. É quando o obreiro começa a negar a si mesmo a fé, e depois começa a ter vergonha. Foi assim com Adão. Adão, quando perdeu o primeiro amor por Deus, pegou uma folha, se escondeu. Perdeu o primeiro amor. Obreiro que vai se escondendo da cesta. Obreiro que vai se escondendo do pastor. Obreiro que vai se escondendo do altar, da presença de Deus. Foi aqui. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Posso dar? Jesus hoje está atrás de você. E eu vou provar isso na Bíblia. João capítulo 21. Vamos lá. No 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Deixa eu só explicar. Aqui Jesus já tinha, depois de ter negado, Jesus morreu. E até então eles tinham dado Jesus como morto. Pedro estava triste.
Perdeu o mestre, negou Jesus, consciência pesada. Aí Pedro falou: vou pescar. Vamos lá. Jesus, quando apareceu para Pedro na primeira vez, disse o que para ele? Não será mais pescador de peixes, mas será pescador de almas. Muito bem, nota 10. De almas. Mas quando Jesus morreu, quando ele perdeu o primeiro amor, quando ele errou, quando ele negou, ele voltou a fazer o quê? Eu não ouvi? Ele voltou para onde Jesus tinha tirado ele. Pode ver. Aí, o pior. Vamos ler de novo 3, vocês não pegaram ainda não. Disse-lhe Simão Pedro: vou o quê? Continua. Vamos lá em alta voz, vamos de novo. Disseram os outros: também nós vamos. Tão grande que além de ele errar e voltar atrás, ele levou todos com ele. Quando você perde o primeiro amor, você também vai perdendo pessoas da igreja, familiares. Isso é forte. Nunca ache, é só eu. Sempre tem alguém. Ele arrastou 10 com ele, eram 11. Judas tinha traído e morrido, eram 11. 11, ele foi e levou 10. Olha isso. Vamos continuar. Fala para a pessoa do seu lado: está pegando o espírito? Pergunta para ela. Ela disse o quê? Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada. Quando você está longe da vontade de Deus, nem nada que você faz dá certo. Decore isso. E posso falar uma coisa mais forte ainda? Quando você é escolhido por Deus, nem para voltar atrás você presta. Porque nem para voltar a fazer o que eles faziam deu certo. Posso falar uma coisa mais forte ainda? Vocês vão ficar chateados, posso falar? Nem se você quiser voltar atrás, Deus permite. Você vai tentar, você não vai conseguir. Porque Deus falou: é aqui nesse altar o seu lugar. Pastor, mas eu estou passando por uma situação que eu estou assim, cambaleando. Mas Deus não te aceita você voltar. O mar que Ele te tirou, nunca mais você vai voltar. Porque é nesse altar o seu lugar. Aponte a sua mão assim e fala: é nesse altar o meu lugar até o último dia da minha vida. Amém, igreja? Se você não estiver pegando, aí eu vou ter que colocar uma placa aqui escrito que há. Mas, no quarto, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o quê? É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Vamos falar. Quem percebeu que era Jesus? João. Porque de todos, o único discípulo que estava perto da cruz era quem? João. Só ouve a voz e reconhece a voz de Deus quem está perto da cruz. Quem está perto da cruz do sacrifício?
de negar a si mesmo. Por isso que quando Jesus falou, tem peixe aí? Com certeza João ficou e falou, rapaz, eu conheço Satanás. E todo mundo distraído, ninguém, pessoal, pensa só, seu Jade, pensa só o senhor morar comigo 3 anos, todo dia o senhor me vê, a gente vai comer junto, viaja junto, ri junto, dorme junto, e depois de 3 anos o senhor aparece para mim, e eu depois de 3 anos eu chuto, depois de 3 dias eu apareço para o senhor, e o senhor não me reconhece. Faz sentido? Eu só fiquei 3 dias longe, e quando volta não reconhece. Porque quem segue de longe não reconhece a voz de Jesus. Natanael estava andando lado a lado com Jesus. Senhor, quando o Senhor irá nos apresentar o Pai? Olha a pergunta. Ele estava lado a lado com Deus. Ele falou, quando é que ele vai nos apresentar a Deus? Aí Jesus falou, estou tanto tempo com vós e ainda não conheceste? Será que você está diante desse altar, diante dessa palavra, e não está conseguindo ouvir a voz do Senhor Jesus te chamando pelo nome? E falando, acorda, sou eu que estou aqui. É eu que estou querendo fazer algo no seu ministério, na sua vida. É eu que estou querendo te usar mais. Reconheça a voz do Mestre. Quando João falou, é o Senhor, Pedro na hora se vestiu, pulou. Aí vamos lá. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede dos peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. Vamos lá. Pare e pense. Primeiro, Jesus perguntou o quê? Tem comida aí? Eles falaram, não. Lança a rede. Quando eles chegaram até Jesus, o que estava na fogueira já? Então, peraí, Jesus não precisava daquilo? Ali foi mostrando que nada que nós temos é o suficiente para Ele, mas é o que Ele tem para a gente que nós temos que comer. Aos olhos humanos, não, Jesus mandou pescar para ele, mas quando chegou tinha pão e peixe, já estava ali pronto, estava tudo certo. Nada do que os discípulos tinham era para Jesus, mas o que Jesus tinha era para eles. Não é o que você tem, é o que Ele tem para te dar. Vamos continuar. No 14. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. No 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas?
Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. Respondeu-lhe, Senhor, tu sabes de todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, te digo, que quando era mais moço, tu cingias a ti mesmo, e andava por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirás, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar que, gênero de morte, Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus. Vamos falar. Repita comigo: pensar é de graça. Quando Jesus, a primeira vez que ele negou a Jesus, foi numa porteira, numa entrada. A segunda foi diante de uma fogueira, no meio das pessoas. A primeira estava ao lado de João, seguindo Jesus de longe. Segundo, na fogueira. Agora nós vemos aqui a primeira vez que ele falou, ele não negou mais, mas voltou para Jesus. Foi diante de Jesus, um homem. Segundo, diante de uma fogueira, em grupo. E na terceira, ao lado de João, a quem seguia, mas seguia de perto. Pastor, me explica por que aconteceu tudo da mesma maneira. No cenário que o diabo te usou para te derrubar, é o cenário que Deus vai te usar muito mais. É o mesmo cenário. É ali que Deus vai te levantar para te usar. Mesmo cenário. A fogueira, mesma coisa. João, a mesma coisa. O grupo, mesma coisa. Diante de uma porta, Jesus disse: eu sou a porta, mesma coisa. Só que o que antes você era usado para se afastar, nisso Deus vai te usar para se aproximar mais dele. O poder de Deus se aperfeiçoou na minha fraqueza. É nessa fraqueza. Porque que Pedro ficou meio assim: tu me amas. Ele estava ressentido. Com Deus, com Jesus, ele se culpava. Mas Jesus não chegou para ele e falou assim: poxa, eu te chamei, rapaz, e tu me negou. Pois tu vai para o inferno. Foi isso que Jesus fez? Ele trouxe. Jesus não está aqui hoje para te condenar. Ele está falando assim: filho, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Ele está querendo te trazer para o primeiro mundo, porque tem muitas ovelhas descarradas, e é necessário que vocês, que são Pedros, não o nome, mas servos, obreiros, voltem ao primeiro amor para apacentar as ovelhas. Para você, de vez de você levar pessoas para o mar, para o esfriamento, você trazer para o altar. Olha isso. Pedro, quando estava triste, levou para o mar. Quando ele reconheceu Jesus, trouxe eles para os braços do Senhor Jesus. Vocês, todos nós, temos um poder tão grande. Se a gente ouvir o chamado, se a gente reconhecer que nós
nós somos servos dele, de trazer tantas almas, que você nem imagina. Mas é impossível você trazer almas sem o primeiro amor. Obreiro, não importa o seu tempo, não importa a sua idade, não importa a sua dificuldade, não importa os seus erros, não importa quantas vezes você negou o chamado de Jesus. Jesus está falando: tu me amas? Obreiro, tu me amas? Responda: eu te amo. Fala: sim, eu te amo. Obreiro, tu me amas? Aí na terceira vez tu vai falar: o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo. Olha para Jesus: obreiro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Hoje eu quero que você, todos nós, isso eu comentei com o pastor, comentei com a minha esposa, o Gil ouviu também, quando eu falei, hoje nós vamos buscar, vamos se derramar, ao ponto de sairmos aqui com o rosto molhado, pelo choro do primeiro amor. Eu estou bem, não falo isso, não acho que isso não está. Não está ninguém. Busque como, posso falar, gente? Como um perdido, e você vai achar. Mas não busque com quem achou, porque senão você vai se perder. Você vai hoje onde estivesse, sabe, sujo. Meu Deus, eu preciso de ti. Eu não tenho sido obreiro, eu não tenho sido um colaborador exemplar, eu tenho sido só de título, mas eu preciso do Senhor. Eu quero hoje ser renovado. Eu quero que a tua presença desça sobre mim. E Ele vai descer, e você vai ser tomado como nunca você foi. Pedro, ele viu milagres, mas quando ele voltou ao primeiro amor, ele fez milagres. Até aqui, você pode ter, sabe, visto muitos milagres que Deus até te usou. Mas o que Ele vai fazer você ter a partir de hoje, cada um de vocês vão ter a autonomia, a bênção de abrir muitas igrejas nesse mundo. Eu tenho essa fé. Já pensou cada um de vocês abrir uma igreja dessa? Cada um de vocês salvasse 10 almas esse ano? Só salvar 10 almas, pegar 10 almas, acompanhar até o batismo nas águas, as pessoas forem batizadas, receber o Espírito Santo. No ano que vem, 2027, na primeira reunião, de vez de ter 40, 50, não sei quanto aqui, vai ter 100, vai ter 200, vai ser uma sede só com os obreiros. 2026 é o ano do quê? Mas é necessário estarmos plantados no altar de Deus. E hoje eu quero que você, obreira, busque. Posso pedir uma coisa? Posso? Não busque de qualquer jeito. Busque, chore, se derrame, chame, fale em línguas. Pastor, não fale em línguas. Você vai falar: meu Deus, eu quero falar. Você vai hoje buscar. O que é buscar Deus? Não é ficar, aleluia, aleluia, santo, não é só isso. Você está glorificando a Deus. O que é buscar? É falar. Falar pensando. O que você acha que Deus ele responde mais? Eu falar aleluia santo, ou eu falar: meu Deus, sabe, eu não estou tendo forças para orar. Meu Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. Às vezes eu leio a Bíblia e não consigo entender. Às vezes eu tento jejuar, eu quero jejum. Às vezes a vontade de largar o uniforme, Senhor. Às vezes eu tenho dúvidas. Me ajuda, por favor. Hoje esteja comigo, me enche com a tua presença. Você vai ver que essa oração, não com palavras vazias, mas que seja do seu, você vai ver que é aí que Deus ouve. Vamos ter um momento de glorificar a Deus.
Mas a Bíblia fala: se o meu povo, que me chama pelo meu nome, orar, buscar e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei e sararei a sua. Orar, buscar e se arrepender. São 3 pontos, não só, são 3. E hoje eu quero que você, todos nós pensamos isso. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Mas, por favor, não seja para descansar as pernas. É injusto você fazer isso com Deus. Se fosse ajoelhar, se você se ajoelha aqui diante do altar, coloque o rosto no chão, coloque o rosto na parede. Nós vamos primeiro orar reconhecendo tudo. E depois, quando buscarmos, você vai ver que essa igreja hoje vai acontecer algo extraordinário. Amém, gente? Fala para o obreiro do seu lado, colaborador: acorda aí. Chegou o tempo do sobrenatural na nossa vida. Fique de pé, em nome